Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos César para a nossa 13ª lição. O estudo de hoje é Vida Saudável. Mas antes eu gostaria que você desse um like no vídeo e também se inscrevesse no canal caso você não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu tem nos dado. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde. E nós te pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito para abrir a nossa mente e o nosso coração para a compreensão do estudo da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos à nossa primeira pergunta. O que Deus deseja para cada um de nós através das palavras de João? Nós encontramos a resposta na terceira carta de João, versículo 2. Amado, peço a Deus que corra tudo bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Nós vemos aqui através das palavras de João a vontade de Deus para cada um de nós. Deus quer que cada um de nós tenhamos boa saúde. A gente com boa saúde, todas as outras coisas a gente consegue resolver, mas sem saúde não dá para fazer nada. O desejo de Deus é que você e eu tenhamos boa saúde para podermos assim adorá-lo de maneira correta, para podermos trabalhar de maneira correta. E no estudo de hoje você vai aprender como ter uma boa saúde pelas dicas que Deus nos dá através da sua palavra. Vamos voltar à pergunta. O que Deus deseja para cada um de nós através das palavras de João? Que tenhamos saúde. Pergunta de número 2. Que alimento Deus prescreveu ao homem no Jardim do Éden para que ele tivesse saúde? Será que lá no Éden Deus deu animais quadrúpedes para o homem se alimentar? Será que deu aves, frutos e ervas? Ou será que foi peixes? A resposta a gente encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 29. E Deus disse ainda: Eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. A alimentação que Deus designou lá no passado para os nossos primeiros pais foi exatamente uma alimentação completamente vegetariana, porque é uma alimentação muito mais saudável. Vamos voltar à pergunta. Que alimento Deus prescreveu ao homem no Jardim do Éden para que ele tivesse saúde? Resposta: frutos e ervas. Pergunta de número 3. Quais são os dois grupos de animais classificados por Deus? Nós encontramos a resposta em Gênesis capítulo 7, versículo 2. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. De todos os animais puros, entraram na arca 7 pares. Agora, dos animais impuros, dos animais imundos que a gente não pode comer, só entrou apenas um casal de cada espécie. Aqui nós vemos claramente que existe 2 classes de animais. Os animais puros, aquele que a gente pode se alimentar, e os animais impuros, aquele que jamais a gente pode matar para comer, mas que, infelizmente, muitas pessoas não sabem dessa verdade, comem esses animais sem saber que esses animais podem trazer doenças e trazer grandes prejuízos para a saúde humana. Esta aqui é a lei da saúde que Deus instruiu o seu povo. E esta lei continua em vigor tão quanto no dia que ela foi dada para o povo. E precisamos assim obedecer à lei da saúde, se nós quisermos ter saúde, é claro. Vamos voltar à nossa pergunta. Quais são os 2 grupos de animais classificados por Deus? Animais puros e animais impuros, também chamado de animais imundos. Pergunta de número 4. Dê as características dos animais que podemos comer. Letra A. Nós vamos ver aqui sobre os animais quadrúpedes. Nós encontramos a resposta em Deuteronômio capítulo 14, versículos 6 e 7. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em 2 e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nós podemos comer apenas os animais que têm 2 características. Primeira, ele precisa ter a unha dividida e também precisa ruminar. Se ele tiver só uma das 2 características, ele é considerado impuro ou imundo.
De acordo com essas características que nós encontramos aqui na Bíblia, nós sabemos, por exemplo, que o boi é um animal limpo. Por quê? Porque o boi é um animal ruminante e a unha dele é dividida. E o porco é um animal limpo? Não. Por quê? Porque mesmo ele tendo a unha dividida, ele não rumina. Então, se ele não rumina, ele já é completamente considerado um animal impuro, um animal imundo. Vamos voltar à letra A. Os animais limpos são os que têm unhas fendidas e que ruminam. Entendido? Então, um animal limpo que a gente pode comer, ele tem que ter a unha dividida e ele tem que ruminar. Vamos para a letra B. Peixes. Quais são as características dos peixes que nós podemos comer? Nós encontramos a resposta em Deuteronômio 14, versículos agora 9 e 10. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer. Será impuro para vocês. Veja como aqui sobre os peixes é muito claro. Se não tiver as duas características, nós não podemos comer. Então, o peixe, para ser considerado limpo, ele precisa ter barbatanas e precisa ter escamas. Vamos voltar à letra B? Os peixes limpos são os que têm escamas e barbatanas. Letra C. Aves. Quais são as aves que nós podemos comer? Deuteronômio 14, versículos 11 a 18, faz uma lista das aves que nós não podemos comer. Vamos ao texto. Deuteronômio 14, versículos 11 a 14. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açô, o falcão e o milhano segundo a sua espécie, e todo corvo segundo a sua espécie. Versículos 15 a 18. O avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Você pode aí estar se perguntando, e o que o morcego está fazendo na lista das aves? É verdade, o morcego não é uma ave, ele é um mamífero. Para falar a verdade, um único mamífero voador que existe. Mas é um animal tão imundo que Deus fez questão de colocar aqui até na lista das aves, para que nós saibamos que o morcego jamais pode ser comido. E você sabe que morcego lá nos países do Oriente, muitas pessoas colocam esse animal no seu próprio cardápio. Mas a Bíblia é muito clara, não podemos comer nenhuma dessas aves que nós acabamos de falar e nem mesmo morcego, porque é um animal que pode trazer muitas doenças graves para o ser humano. Deus é muito sábio, Ele é o médico dos médicos. Ele sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. Deus nos diz isso para que nós possamos assim nos abster desses alimentos e possamos ter uma saúde mais perfeita possível. Vamos voltar à letra C. Você observou que a Bíblia não dá as características das aves limpas, mas ela nos deu uma lista das aves que não podemos comer, até mesmo o morcego, ela faz a advertência. A Bíblia diz que podemos comer apenas as aves puras. Vamos para a letra D. E o que a Bíblia fala sobre os insetos? A resposta está no versículo 19. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. A Bíblia está dizendo para nós que os insetos são impuros. Vamos voltar à letra D. Sobre os insetos, a Bíblia diz que todo inseto que voa será impuro. Pergunta de número 5. Como Deus considera a carne de porco? Nós encontramos a resposta em Deuteronômio capítulo 14, versículo 8, que diz assim: nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. A Bíblia diz para nós que se um animal tiver apenas uma das características, ele é imundo. O porco tem até a unha dividida, mas ele não rumina, então ele é completamente imundo. Algumas pessoas já chegaram até me perguntar: professor Marco César, mas você não come carne de porco? É porque Jesus Cristo expulsou os demônios lá para aquela vara de porcos? E eu calmamente respondi: não, não é por isso. Saiba que todos aqueles porcos que receberam os espíritos imundos, todos eles morreram. Agora, quando Deus disse que nós não podemos comer carne de porco, foi dito isso milhares de anos antes de Jesus vir à Terra. Então sabemos claramente que a Bíblia nos adverte para não comermos carne de porco e precisamos ser fiéis a Deus na lei da saúde. Não é uma alimentação saudável para nós, e se nós comermos uma alimentação impura, nós também ficaremos impuros. Vamos voltar à questão.
Como Deus considera a carne de porco? Uma carne pura. Não devemos nem tocá-la, muito menos comê-la. Pergunta de número 6. Que advertência a Bíblia nos dá quanto ao consumo de bebidas alcoólicas? Nós encontramos a resposta em Provérbios capítulo 23, versículos 31 e 32. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Na Bíblia nós encontramos dois tipos de vinho, o vinho alcoólico e o vinho não alcoólico. Observe que a Bíblia conta várias histórias de pessoas que se embriagaram e fizeram coisas horríveis. Enquanto Jesus lá na Santa Ceia, por exemplo, fez o mais puro suco da uva. Ali era o suco da uva sem nenhuma dúvida, completamente sem álcool. Então Jesus não usaria de forma alguma na Santa Ceia vinho alcoólico. Então saiba de uma coisa, quando a Bíblia nos adverte, precisamos pegar essa advertência para nós. A Bíblia está dizendo que o vinho aqui alcoólico pode nos trazer grandes prejuízos. Veja quantas pessoas têm morrido todos os dias por conta da bebida alcoólica, por conta de doenças provocadas pela bebida, acidentes de trânsito e também brigas em bares. Precisamos obedecer o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz para a gente nem olhar. Imagina beber. Fuja dessas bebidas alcoólicas e você terá saúde e também discernimento para fazer tudo aquilo que for da vontade de Deus. Vamos voltar à questão. Que advertência a Bíblia nos dá quanto ao consumo de bebidas alcoólicas? Pede para nem olharmos para ela, pois no fim o resultado é como uma picada de cobra. Vamos prosseguir. Devemos cuidar muito bem do nosso corpo, porque ele é o santuário de Deus, porque ele é a morada do Espírito Santo, porque se o destruirmos, Deus nos destruirá, porque ele é sagrado. Todas as alternativas acima estão corretas. Nós encontramos a resposta em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A palavra de Deus aqui está dizendo para nós que o nosso corpo é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Deus está dizendo que quem destruir esse corpo, que é o santuário dele, Deus o destruirá. Por quê? Porque esse santuário é sagrado. O Espírito de Deus quer habitar no nosso corpo, mas para o Espírito Santo habitar em nosso corpo, o nosso corpo precisa estar muito bem cuidado e saudável. Devemos nos abster de qualquer tipo de bebida que faça mal, de qualquer tipo de droga. Precisamos manter o nosso corpo limpo, saudável e perfeito para a morada do Espírito Santo. Vamos voltar às alternativas e observar qual está correta. Devemos cuidar muito bem do nosso corpo, por quê? Porque ele é o santuário de Deus? Sim. Porque ele é a morada do Espírito Santo? Sim. Se o destruirmos, Deus nos destruirá? Sim. Porque ele é sagrado? Sim. E por último, todas as alternativas acima estão corretas? Estão corretas. Minha decisão. Pela graça de Deus, decido abandonar todo hábito contrário à saúde. Quero conservar o meu corpo como o santuário de Deus para a morada do seu Espírito Santo. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Deus, muito obrigado pelas advertências que o Senhor nos trouxe através da sua palavra. Queremos viver, Senhor, da melhor maneira como o Senhor nos adverte, para termos uma boa saúde. E por isso nós pedimos a tua ajuda, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O nosso próximo estudo será Vida Cristã. Eu espero você. Até lá. Tchau.